Eu convido os irmãos a abrir a palavra em primeiro Epístola de João, capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia. Temos aí meditado, né, na epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 a 14, como eu disse para os irmãos, repetindo, né, para que fique bem claro, nós temos trazido e pregamos assim, né, em séries, em mensagens, às vezes em cartas ou sequências, porque assim entendemos que nós vamos compreender melhor a Bíblia e compreender melhor aquilo que, os autores, assim, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, queriam nos mostrar. Então, capítulo 2 da primeira epístola, versículo 12 a 14. Irmãos, e acompanhe a leitura, diz assim o versículo 12 a 14: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Meus irmãos, seguindo a nossa sequência aqui, como dissemos na epístola, trazendo você aqui que talvez não esteja aqui conosco nas mensagens anteriores, nós nos encontramos no capítulo 2 depois de presenciar no capítulo 1, no versículo de 1 a 4, que João ali iniciou, chamando atenção para um Cristo que vive, né? Um Cristo encarnado que se tornou homem, morreu na cruz, mas ressuscitou, né? Então, aí depois nós observamos do versículo 5 ao 10 da primeiro capítulo, que o crente, ele vive em uma comunhão constante, e falamos sobre essa comunhão com Deus e também a sua relação com o pecado. Mas também no capítulo 2 versículo 1 a 6, nós vimos que a relação do crente com o seu advogado, que Cristo se identifica assim aqui, né? João o chama de o advogado no capítulo 2 versículo 1, né? E ele chama-nos a atenção que essa relação ela é benéfica para nós, porque hoje ele é quem intercede por nós, né? Então nós vimos também que chegará um momento que ele não será mais o advogado, o intercessor, mas é aquele que será o juiz. Então acabou a graça, acabou o amor, é a hora do Senhor aplicar os juízos sobre aquele que não creu. Mas aí chegamos no capítulo 2 versículos 7 a 11 e vimos que o amor, irmãos, é uma evidência daquela pessoa que foi transformada por Deus. Então, nós amamos a Deus, mas esse amor também reflete com o próximo. E amar ao próximo é também a expressão maior da minha fé em Cristo Jesus, porque Cristo fez isso e nos aconselhou que o grande segundo mandamento que ele deixou, além de amar a Deus, era amar assim também o próximo. Mas hoje nós estamos diante de um texto diferente, irmãos, onde aqui o que nós observamos que João quer fazer, depois de falar dessas circunstâncias todas, falar das dificuldades e da vida com Deus que nós precisamos ter, entendendo a relação do pecado com Deus, aqui do versículo 12 ao 14, ele vem, na verdade, trazer para a gente uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de renovo. Então, meus irmãos, eu preciso lembrar aqui para você que nós queremos trazer a menção dos irmãos nessa noite, que Deus nos dá alguns privilégios. E para que você entenda um pouco sobre privilégio, eu preciso te lembrar, quem aí está na faixa dos 40 anos, levanta a mão para baixo. Não, para cima, né? Para cima. 40 anos para cima. Você é o felizardo, sabe por quê? Você é o felizardo porque você é a última geração que viu um mundo totalmente analógico se transformar num mundo totalmente digital, né. Você lembra quando a gente ficava lá batendo a televisão, né, para ver se pegava, ou precisava ouvir o radinho, às vezes o sinal estava ruim num lugar, né. Essa geração futura, irmãos, não sabe o que que é felicidade, né. Você ficar gritando: "Tá aí, mexe a antena pra lá, mexe pra cá, aí, deu", né. "Fica aí, fica aí". A que igual acontecer, eu te falo, né. A gente viveu essas coisas, né. Eu cansei de subir no telhado, irmãos, pra mexer na antena, né. É um mundo analógico, né. Mas, quem não lembra, irmãos, não sei você, mas no interior, lá na minha região, às vezes uma pessoa não tinha um telefone, o que que a gente fazia? A gente ligava para o orelhão do bairro.
"Ô fulano", aí tem dia qualquer um, quem tá falando? "Ah, é o ciclano", "Você conhece o fulano de tal?", "Conheço", "Então vai lá e chama ele pra mim lá", aí chamava, daqui uns 30 minutos você ligava porque a ficha caía, né. Lembra da ficha? Ô coisa sofredora com a ficha, né. Esse povo não sabe o que é ser feliz, né, não sabe, né. Ô, a gente viveu nós saímos desse mundo analógico, viemos para esse mundo digital. Esse povo, até coisa mais nova, esse povo mais novo, ele não sabe nem o que que é CD, né. CD arranhava, você perdia todas as músicas, né. Irmãos, voltando mais atrás, irmãos, na minha época de infância, a gente gostava de uma música que a gente ouviu, a gente ligava pra rádio. Você lembra disso? Tinha cassete, ficava pra rádio e falava o seguinte: "Ó, eu quero música tal". Aí você imaginava e ficava lá vigiando a música passar pra você gravar na fita. Aí o que acontecia? Você tinha que torcer pro cara lá, que tá lá controlando lá, ele não falar nada da música. Não podia falar nada, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar o CD, a fita era baratinha, né. Aí eu ficava lá esperando pra você poder gravar a música. Se não dava, no outro dia a gente ligava, pedia a mesma música até dar certo, ele não falar nada, a gente conseguia gravar a música toda. Essas coisas, irmãos, essa juventude não viu. Mas essa juventude viu uma coisa e nós estamos também, presenciando, né, que a modernidade chega, né. Eclesiastes fala que quanto mais aumenta a ciência, mais aumenta o enfado, né. Mas, irmãos, e hoje nós estamos nisso aqui, celular, né, celular. E isso aqui, irmãos, foi feita uma pesquisa que 99% das pessoas não sabem e não utilizam tudo que isso aqui tem de recurso. Não utiliza. Então, a gente tem recursos, tem um privilégio na mão, tanto coisas ruins pode ser feita através disso aqui, mas também bênção, não é verdade? Também bênção. Então, o problema não mudou, o problema é sempre o coração. Coração meu que vai me levar ao erro, mas isso aqui é uma ferramenta útil, né. Por que que eu estou destacando isso, irmãos? Porque assim também, na vida cristã, né, como nós temos hoje um privilégio de ter uma ferramenta que nos auxilia, às vezes a gente não sabe usar ou nem usa todos os recursos. Na vida cristã tem muita gente que não usa os recursos que o Senhor dá e não entendem esses recursos. O que João vai fazer nesses 3 versos é justamente nos lembrar, irmãos, de alguns recursos que nós temos como filhos de Deus, alguns privilégios que nós desfrutamos, que nós podemos fazer uso, mas muitas vezes não fazemos, deixamos encostado na galeria da fé e deixamos lá, né. E vemos às vezes com fascínio, por exemplo, Hebreus 11, falando daqueles homens que foram abençoados, aquelas mulheres, né, que foram ricamente prósperos na vida espiritual, e às vezes nós não fazemos uso disso para que nós sejamos essa próxima geração abençoada, próspera, em fé em Cristo Jesus. Então, João aqui, ele vai usar algumas figuras bem conhecidas para nós, né. Ele vai usar aqui os filhos, os pais, os jovens, né, testemunhando para a gente que havia ali um consenso de que dentro dessa palavra aqui de João, do versículo 12 até o versículo 14, não há, irmãos, entre, aqueles que comentam, especialistas, estudantes da palavra, não há aqui, dúvida alguma de que quando João fala, João não está escrevendo para o filho, criancinha. João não está escrevendo para o pai simplesmente, ou não só para o jovem, mas o que ele está nos dando aqui, irmãos, é talvez algum indício de que algumas fases das nossas vidas nós vamos enfrentar algumas coisas, vamos ter alguns privilégios, né. Mas a verdade eu queria discordar deles, entendendo que todos esses privilégios estão presentes na minha vida e na sua vida hoje. Não é numa faixa da nossa vida espiritual, mas eles podem estar presentes todos. Então, irmãos, eu queria deixar aqui para você, então, alguns privilégios, olhando para esses versículos, que nós podemos ter em relação à nossa vida cristã. E o primeiro deles, irmãos, quando ele chama aqui no versículo 12, os seus servos que ouvem a sua igreja, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, irmãos, quando ele chama de filhinhos aqui, em primeiro momento, nós observamos, irmãos, o privilégio. Ele se refere a um privilégio que é comum àquele que se converteu, né? E talvez a palavra filhinhos chama-nos a atenção para a tenridade, justamente porque nós temos aqui o primeiro privilégio, que é o privilégio da comunhão.
A primeira coisa que nós alcançamos quando somos tocados por Cristo é a comunhão com o Senhor. Nós passamos a ter comunhão e na nossa vida cristã, nós desfrutamos dessa comunhão o tempo todo quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos deleitamos, irmãos, na sua presença. E aqui ele destaca: "Olha, e vocês são perdoados por isso, porque agora vocês andam com o Senhor nessa comunhão, nesse viver". Irmãos, o escritor Fritz Heinicke, dizendo e falando, comentando esse texto, ele diz que o verbo "apheonaite", aqui, que relação ao perdoar, ele indica aqui que os pecados foram permanentemente. A palavra aqui que ele usa para perdão, para perdoar, ele quer dizer o seguinte: olha, João chama-nos atenção, quando vocês aceitaram a Cristo, quando vocês se converteram, seus pecados foram permanentemente apagados. Perdoados, ou seja, não tem mais o peso sobre vocês. A comunhão com Cristo nos permite isso. Então nós temos esse privilégio dessa comunhão e o perdão não é um merecimento nosso, perceba, é um merecimento de Cristo. Irmãos, não alcançamos pelas nossas próprias obras, mas pelas obras que Cristo realizou. Né? Lembra? Efésios 2, versículo 8 e 9, nós observamos muito bem, ele vai nos falar que é pela graça que nós somos salvos, né? Mas assim nós entendemos que é um dom de Deus, não vem de nosso esforço, não vem do nosso labutar. A vereda Augusto Nicodemos, irmãos, falando sobre esse texto, ele diz que João não está atribuindo nenhum poder mágico ao nome de Jesus. Mas como assim, né? Se a gente clama pelo nome, a gente pede pelo nome, é pelo nome que nós somos perdoados. Mas ele vai dizer, irmãos, que o que ele quer afirmar quando ele diz essa frase é que o que está atrelado a Cristo Jesus é que justamente na sua obra, é que ele se torna o nosso Salvador. Então, o nome de Cristo se torna grande por causa do feito, porque Jesus é um nome qualquer, se não tivesse suas obras acompanhado ele. E eu queria dizer para você que você provavelmente traz aí, talvez rapidamente você lembre de uns 5, 6, 7, às vezes até 10 nomes, que se destacaram pela sua obra. Pessoas que fizeram jus ao seu nome, e quando você lembra do nome, você lembra justamente pelos feitos dele. Nós somos, irmãos, aquilo que fazemos. E Cristo então realizou, o seu nome é grandioso, porque ele foi lá e realizou a obra que não é humana, que nenhum homem foi capaz de fazer, mas que consequências não só morais e pessoais para hoje, mas espirituais e eternas por nós. A comunhão existe. Além de filhinhos, ele chama a atenção, além disso, os filhinhos conhecem o pai, né. Os filhos conhecem os pais, né. Então aqui, essas, irmãos, são as primeiras experiências que o cristão tem. O recém-nascido, a primeira coisa que ele faz é reconhecer os pais, a mãe, né. O cheiro, né, saber, não é verdade? Já viu que tem algumas experiências muito interessantes que alguns pais relatam, que às vezes falava com o filho reconhece, cantava e o filho reconhece a música, a canção, né. E assim, irmãos, nós também, primeira coisa que alcançados pela salvação, nós recém-nascidos na fé, nós reconhecemos o nosso Salvador. Nós reconhecemos o nosso Deus. Então Jesus em seu ministério, irmãos, sempre afirmava que os pecados daquelas pessoas foram alvos da sua graça, estavam absolvidos. Não tem mais. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não fazemos uso dessa comunhão e ali, irmãos, não entendemos que Deus também simplesmente abandonou para sempre. Aquela culpa que existia sobre nós, ele não cobra mais. Isso, por que que eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso? Porque muitas vezes nós corremos de Deus. Nós somos, irmãos, já viu como nós somos? Nós somos assim, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, comenta alguma coisa com o irmão. Até peço perdão, tá, Vanessa? Hoje eu brinquei com a Vanessa, brinquei com a Vanessa ali, que eu falei, eu comentei alguma coisa, quando eu vi que a Vanessa fez umas caras, eu falei assim, a Vanessa tá fazendo caras e bocas aqui, né? Talvez isso chateie, peço até desculpas se fez isso, Vanessa, mas por que que eu tô destacando? Aí a gente já fica assim: "Nossa, a Vanessa tá com raiva de mim". É, Vanessa tá com raiva de mim. A gente fica assim, irmãos. E a mesma forma nós ficamos para com Deus, nós somos assim, mas nós esquecemos do amor que envolve a nossa comunhão com Cristo. Cristo nos amou, irmãos, superou.
até mesmo a própria morte por nós, o que é o meu pecado para me separar de Cristo, né? Lembra quando Paulo fala que nada nos separará do amor de Cristo, nada. Então a afirmação dele não põe condicional, não deixa dúvida de que o amor de Deus, nada pode nos separar. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos não fazem uso desse privilégio da comunhão com Deus e preferem às vezes viver longe do Senhor, em vez de viver e aproximar-se do Senhor, irmãos. Lembra dos recursos lá do telefone? Você às vezes não sabe usar, mas estão aqui. Muitas vezes os recursos do céu estão escancarados para nós, irmãos, mas nós não buscamos, nós simplesmente não sabemos. Não sabemos. Não conhecemos daquilo que é capaz. Mas como é bom, né? Quando a gente abraça o conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer mais o Deus Todo-Poderoso, para a gente saber o que nós vamos poder ter de privilégios do Senhor. O recém-nascido sabe muito pouco, mas ele pode viver na presença, ele pode viver e desfrutar do conhecimento. Então, infelizmente, nós vivemos nessa situação, irmãos, e por outro lado, se você ainda não desfrutou, irmãos, dessa bênção da comunhão, do perdão, do reconhecimento de que Jesus é Senhor, o Salvador, é oportunidade que você tem hoje de desfrutar dessa comunhão com o Senhor, de abrir o seu coração para que Deus também possa abençoá-lo. Irmãos, deixa eu te dar um segundo, rapidamente, um segundo privilégio que esse texto fala. Quando ele chama de pai, ele se refere ao privilégio da convivência com Deus. E o que quer dizer conviver? Preste atenção. Lembra, nós precisamos conhecer Deus. E conhecer Deus é tão importante que o profeta Oséias vai falar lá no capítulo 6, versículo 3, o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer. Hoje a nossa lição da escola dominical, fazendo lobby aqui, porque eu acho que é importante o material, o nosso irmão falou uma coisa verdadeiramente importante. O Nico ressaltou muito isso para você entender que às vezes a gente acha que só quer e só precisa passar pela porta da salvação. Percebe? "Ah, sou salvo, tá bom demais, tá bom demais". Não tá bom, irmãos. Nós precisamos continuar explorando o Senhor, conhecendo a Deus, desfrutando daquilo que Ele pode nos oferecer. Então o reconhecimento e essa comunhão me leva a entender melhor quem é o Senhor. Nós conhecendo Deus, isso precisa de tempo. Lembra do Salmo do hino, né, 131, se eu não me engano, do nosso cenário, ele fala assim: "Para seres santos, tempo hás de tomar", você precisa ter tempo, né. E ali tem 4 estrofes falando sobre santidade. As 4 estrofes vai ressaltar que você precisa ter tempo para Deus, para conhecer Deus, para saber quem Ele é, para saber quem Ele é. E esse tempo com Deus é importantíssimo. Irmãos, e você e eu precisamos entender. Irmãos, Hernandes, ele diz que esse conhecimento não é apenas teórico, nem esotérico, não é coisa mística, simplesmente. Esse conhecimento não é apenas intelectual, ou seja, da mente, mas trata-se de um conhecimento experimental, relacional, profundo. Ele está chamando eu e você para experimentá-lo, experimentá-lo. Então, nós precisamos experimentar. E as 2 vezes, irmãos, que se dirige aos pais aqui, lembra? Aqui nós vamos ver sempre ele falando 2 vezes para os filhos, 2 vezes para os pais, 2 vezes para os jovens. As 2 vezes ele chama-nos a atenção que eles conhecem desde o princípio. Conhecer, a ideia de conhecer, provavelmente uma referência ao Deus, irmãos, que não muda. O Deus que desde o princípio é a mesma coisa, o tempo passa, mas ele continua sendo refúgio, ele continua sendo de eternidade a eternidade socorro, de eternidade a eternidade salvação, de eternidade a eternidade bondoso, amoroso. Ele é o nosso Deus. Irmãos, Daniel 11, versículo 32, ele diz: "O povo que conhece a Deus se torna forte e ativo", forte e ativo, porque ele sabe quem é, ele sabe quem é. Irmãos, a literatura infantil, ela tá cheia de histórias, né, fantásticos, assim, de
principalmente animais, né, que achavam que era uma coisa, depois se descobrem como coisa maior, né. Eu me lembro de há pouco tempo que, eh eh, até mais atual aí para os mais novos, né, você já viu o Rei Leão? O primeiro Rei Leão mostrava lá, né, que quando os 2 encontram aquele filhote de leão, eles achavam que era um gato qualquer, né. Depois aquele bicho vai crescendo, "Isso é um leão!", eles descobrem o benefício de ter um leão do lado deles. Eles começam a entender que aquilo lá, opa, esse aqui é o nosso inimigo, mas sabe que isso aqui traz alguns benefícios? Ter um leão, imagina um leão nos protegendo, imagina um leão andando com a gente. Quem vai mexer com suricate, irmãos? Bichinho desse tamanhozinho, ninguém, e sendo leão. E a gente tem deixado de andar com Deus, irmãos, por não conhecer esse Deus. Às vezes a gente tá igual muita gente, espantado: "Rapaz, isso é um leão. Ele é o leão da tribo, não é isso?" É, ele é o leão. O que o povo recebeu da palavra de Josué, ó, se você for servir esse Deus, sabe que esse Deus é fogo consumidor, cara. Esse Deus é perigoso, mas se vocês andarem com Deus, vocês vão experimentar e vão viver cada coisa. Ele diz: "Vocês vão ter que escolher hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dessa terra que são mentira, ou se o nosso Deus." E ele diz: "Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor." Eu conheço. O que Josué está dizendo, precisa lembrar, Josué e Caleb, os 2 mais velhos daquele tempo. O que Josué está dizendo é: "Eu e minha casa vamos servir esse Deus, porque eu sei quem é esse Deus. Eu vi tudo que ele fez lá, lá do passado. Eu vivi todo o deserto. Eu sei do que ele é capaz. Eu sei do que ele pode fazer por nós. Eu servirei ao Senhor." Irmãos, então, lembrando para você, eh, Simon Kistemaker, para a gente encerrar esse segundo privilégio, ele diz que a comunidade cristã, portanto, espera, olha só o que que ele diz, espera liderança da parte dos pais espirituais. Quem são os pais espirituais? Você, irmão, você que aí está mais tempo na caminhada cristã. E ele continua dizendo: "E estes, por sua vez, devem cuidar de seus filhos espirituais." Filhos espirituais. Eu tenho os meus filhos, mas não são só esses que Deus está falando. Ele está falando dos filhos, dos novos da fé. E ele continua dizendo: eles são responsáveis por passar a tocha da luz do evangelho à próxima geração, ou seja, aos jovens da igreja, aos mais novos. Quando ele fala aqui de jovens, não está dizendo de ter idade, irmãos. Está chamando a atenção para aqueles que chegam na igreja. Chegam na igreja. Hoje brincaram com o Tonico fez a Adélia sorrir quando ele falou assim: "Ó, irmãos, eu já estou indo." Aí ela: "Já tô com 64, né." Parece 4, Tonico. 67 anos, ou seja, eu já tô quase indo, mas ele queria se referir aí para a presença de Deus, né. Espero que não tão rápido assim, tá, Tonico? Mas para a presença de Deus, né. Irmãos, e realmente o tempo passa, né. Daqui a pouco é o nosso tempo de se recolher também. E a gente vai deixar o quê para essa geração? Josué está preocupado com essa geração. Josué está chamando a atenção dessa geração, ensinando-os: "Olha, sirva a Deus, mas saiba com quem vocês estão lidando." E eu e você precisamos conhecer esse Deus também. Mas terceiro e último que eu queria deixar para você aqui, irmãos, nós também observamos quando ele chama aos jovens, ele se refere ao privilégio de serem vitoriosos no combate. E eu e você, por mais ou menos idade que tenhamos, idade, anos realmente, né, tempo de vida, ele também pode nos fazer vitoriosos. Então, entre os filhos e os pais, o autor chama atenção para a gente, irmãos, que estão os jovens que são ativos, né? Lembra, juventude, é a faixa da atividade, onde as pessoas estão aí em todo tempo correndo, se movimentando atrás das suas vidas. Aqui ele chama atenção, irmãos, para nós também temos uma vida ativa de vitória. Então, uma vitória em todo o tempo. Por quê? Porque nós somos um povo vitorioso, não pela nossa própria vitória, mas para aquilo que Cristo alcançou, irmãos. E a palavra de Deus destaca aqui que não é que eles vão vencer em Cristo, mas eles têm vencido.
jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então ele já está afirmando, ele não está dizendo que você será vitorioso, mas que você já é vitorioso por aquilo que Cristo é. Cristo já venceu. Então João não esquece da vitória lá da cruz, mas ele lembra que a vitória da cruz me torna também vitorioso. E ele lembra então que a força do jovem é um fato constante. E eu e você precisamos ser fortes, irmãos, fortes. E essa força vem justamente disso que nós já falamos até aqui. Nós falamos da comunhão, nós falamos, irmãos, do conhecer a Deus. E aqui nós chegamos na força do poder. Porque, olha, observe como Deus chama atenção para a gente, irmãos. Como ele, aqui, João coloca as coisas teoricamente, humanamente falando, fora de ordens. Ele provavelmente deveria falar, se estivesse falando por idade, ele falaria aos filhos, aos jovens, depois falaria aos pais. Aqui ele faz o contrário, ele fala aos filhos, fala aos pais e depois ele fala para os jovens. Porque justamente aqui tem um cunho espiritual, chamando atenção para a vitória. E ali, quando chegamos no Salmo 119, versículo 9 a 11, ele vai discorrer para a gente sobre a juventude que guarda o caminho de Deus. Ele diz: de que maneira jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E é importante também, irmãos, que João fala que os jovens já venceram, não vão vencer. Então, lembra, tem uma canção que diz que se atentamente ouvires a tua voz e obedecer e seguir os teus passos, jamais se desviar. A palavra de Deus diz que serão, assim, vitoriosos. Então, muitas vezes nós temos experimentado a derrota porque não permanecemos na palavra. Muitas vezes nós experimentamos a derrota na nossa vida, irmãos, porque nós abandonamos aquilo que conhecemos desde o princípio. Quando lá Paulo vai falar, por exemplo, há ocasiões, irmãos, onde nós precisamos nos alertar. Por exemplo, Paulo avisa Timóteo no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 22, para tomar cuidado com as paixões da mocidade. E ali, ele lembra, por exemplo, nós podemos recordar de José, lembra José e a mulher de Potifar, no capítulo 39 de Gênesis, quando ele pôde experimentar, ou teve a oportunidade de experimentar, melhor dizendo, de uma vida pecaminosa, de uma experiência mundana, mas que o afastaria de Deus. Ele ali teve essa oportunidade, mas ele preferiu pagar o preço da fidelidade, mesmo que aquilo colocasse a sua vida em risco. Mesmo que as consequências fossem terríveis, e foi. Prisão, prisão. Quem quer parar na prisão? Então foi algo drástico. E lembre-se, irmãos, a consequência presente ali, justamente pelo a vitória, é justamente pelo fato de que nós permanecemos na palavra. E você? Você tem desfrutado da comunhão com Deus? Você tem desfrutado da convivência com Deus? Você tem vencido? Como é que está a sua vida? Você é um vitorioso hoje? Se você olha para trás, se a gente fosse aqui fazer um culto da vitória, e você fosse contar as vitórias espirituais da sua vida. Não, se fosse contar, o que que Deus fez na sua vida? E aí? Você teria coragem de revelar pra gente o que que Deus fez na sua vida ou não? Ou teria alguma coisa para falar? Teria. É, irmãos. Eu tenho certeza que Josué, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Paulo, Silas, Barnabé, João, eles têm. Só que só é vitorioso quem vai para batalha. Seguindo as ordens de quem? Do Senhor dos Exércitos. É Ele que dá as ordens. Então, eu queria que você estivesse nesse momento curvando a sua cabeça, falando com Deus. Nós vamos, irmãos, participar aqui hoje da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um lembrete da vitória. A mesa do Senhor é comunhão, mas a mesa do Senhor também é para quem conhece. Quando 1 Coríntios capítulo 1 versículo, perdão, 1 Coríntios capítulo 12, quando ele está falando capítulo 11, quando está falando da Santa Ceia, ele lembra-nos o seguinte: "Examine-se, pois, o homem, e coma e beba".
para fazer um exame disso aqui, para saber quem está errado na história, e lógico somos nós, com os nossos pecados, é preciso conhecer o Senhor. Ele lembra que quem não conhece recebe sobre si juízo. Então nós temos a oportunidade nessa noite de desfrutar da graça de Deus, ou do juízo, Senhor, sobre nossa vida. Então curve a sua cabeça, fale com Deus, confesse ao Senhor, sim, o seu pecado, coloque-se diante do Senhor.